Então, pessoal, mais uma vez, muito boa noite. Obrigada a vocês por estarem aqui hoje na noite, no nosso webinar, né? Para falar sobre saúde. Só trazendo um pouco aqui da agenda, a gente vai começar falando sobre o webinar, né? Fazendo as perguntas aqui para a Verônica, e depois vai permitir uns 10 minutinhos para vocês escreverem suas perguntas no chat, tá? E responder qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao tema, qualquer outra dúvida. Olha aí, tem a Cecília de Angola, Luanda. Bem-vinda, Cecília. Então, Obrigada. é isso. Vamos lá, vamos dar o start aqui, que tem muita coisa boa para a gente descobrir aqui com a Verônica, muita informação preciosa. Vocês são, na verdade, muito sortudos de estar aqui hoje, porque tem assim, um especialista, né, em educação internacional para você que quer estudar no Reino Unido ou no exterior, em outros países. Aqui vão ter dicas práticas aqui, que só aqui mesmo, exclusivas da UK Student Solutions. Verônica, primeiramente, muito boa noite, muito obrigada por estar aqui conosco novamente. Eu vou me apresentar também, meu nome é Glaucia, hoje eu vou estar fazendo a moderação aqui com a Verônica. Eu sou brasileira, mas moro aqui no Reino Unido já há 8 anos e faço esse trabalho juntamente com a Verônica e trazendo agora para vocês o real motivo, né, da gente ter trazido hoje esse tema para esse webinar, né, o tema de saúde. Na verdade, por que a gente escolheu? Porque, assim, falar sobre oportunidades na área de saúde, né, no exterior, e não é por acaso que a gente está trazendo esse tema. O mundo inteiro enfrenta uma alta demanda de profissionais de saúde no Reino Unido, na Irlanda, Malta e até outros países, né, como Bulgária. Tem muitas universidades no sistema de saúde prontos para receber novos talentos. Então, assim, mais justo que a gente traga esse tema, trazer, tirar todas as dúvidas, vocês querem entrar para essa área, e não só essa área também, como tem diversos outros cursos também, que a UK Student Solution, ela dá o suporte para quem quer estudar qualquer outra área de estudo também, né? Mas junto também com essas oportunidades, existem também muitos desafios, né? São os critérios rigorosos, alto investimento, documentação complexa. Então, é muito importante que a gente tenha realmente um acompanhamento, aconselhamento adequado. Então, esse webinar hoje é exatamente para isso, para tirar as dúvidas que vocês tenham e já deixar assim, o caminho um pouco mais claro, né? De como você pode iniciar essa jornada. Então, dito isso, vou deixar o espaço, então, para a Verônica, né? Verônica, com quase 20 anos de experiência, né? Especialista em educação internacional, também brasileira, chegou no Reino Unido há quase 30 anos, acredito, né, Verônica? E hoje é fundadora, né? Diretora da UK Student Solutions. Então, está aqui o especialista em educação para tirar todas as suas dúvidas. E eu vou deixar agora o espaço para ela se apresentar, tá? E contar um pouquinho da história dela. Boa noite, Verônica, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, boa noite, Glaucia. Obrigada pela apresentação. E, realmente, quando você fala, está aqui há quase 30 anos, dá até medo, como o tempo passa rápido. Mas sim, eu sou brasileira e eu vim para o Reino Unido como estudante internacional também. E nessa minha jornada de trabalho, né, no Reino Unido, eu trabalhei por muitos anos com estudantes internacionais, nomeadamente de Angola, com programas de bolsa de estudo, e em um momento eu decidi criar minha própria empresa, também fazendo esse trabalho de apoio a estudantes internacionais, né, de todas as nacionalidades, né, mas com foco também nos estudantes dos países PALOP, né, da África Portuguesa, porque eu vi a necessidade de se ter um apoio, esse tipo de serviço, né, profissional, de consultoria educacional para estudantes de Angola, e Moçambique e os outros países também de língua portuguesa. Porque, assim, diferente do Brasil, não há assim, um número grande de agências, de profissionais que façam essa ponte
entre o estudante que quer sair do seu país, ter uma educação de qualidade no exterior, e as instituições no exterior, né? Não há esse acompanhamento. Então, eu decidi também apostar nesses mercados, né? E já tem 5 anos que eu estou desenvolvendo esse trabalho, e tem sido bem interessante, né? Porque realmente a gente vê a cada dia assim, mais estudantes procurando e querendo saber e realmente querendo investir na formação profissional no exterior. E a escolha pelo tema saúde hoje também se deve ao fato de que nós temos uma procura muito grande de estudantes que querem saber como estudar medicina no Reino Unido e não só. Outras carreiras na área de saúde, o que é necessário. E, como em qualquer país, né, o curso de medicina é muito concorrido, né, tem seus critérios de admissão. Então, nós decidimos explicar, né, como que seria o acesso aqui no Reino Unido, com quem a gente trabalha, quais são as outras carreiras também na área de saúde, e a gente também vai falar de algumas parcerias um pouquinho diferentes do que as agências normalmente apresentam, que são oportunidades que a gente tem visto, que atendem também podem atender muito bem aos nossos estudantes. Então, a gente está sempre Excelente. procurando oportunidades boas e diferentes, então a gente vai apresentar as suas também. Olha aí, ó, como eu disse, quem quiser saber aí a dica especial, fica até o final. Lembrando, para quem entrou agora, a gente vai abrir espaço nos 10 minutos finais para responder as perguntas de vocês, tá? Bem-vindos todos que entraram aí até depois da gente já ter começado. Coloca no chat de onde você está falando, e já vai pensando aí nessas perguntas, porque é uma oportunidade exclusiva aqui. Eu perguntar diretamente para um especialista, com a Verônica. Verônica, então eu vou começar já indo direto ao ponto, Sim. né? Você pode, por exemplo, começar explicando por que medicina no Reino Unido é um caminho tão competitivo para estudantes internacionais? Então, são vários desafios para os estudantes internacionais que querem fazer medicina aqui. Primeiramente, as vagas para estudantes internacionais são limitadas. Então, assim, os lugares nos cursos de medicina são controlados pelos órgãos reguladores e pela capacidade de ensino das universidades, dos hospitais universitários. Então, há milhares de candidatos para poucas vagas. Então, você vai estar competindo já de cara com muitos outros estudantes internacionais, né? E exige um padrão acadêmico bem alto, né? Então, as universidades exigem estudantes com notas excelentes, né, em química, biologia, matemática, às vezes até física, né, além de uma história consistente nas notas em ciências em geral, né? Então, em outras palavras, não basta ser bom, tem que ser um dos melhores da sua turma. Além de você ter que ter notas, né, excelentes, né, o processo de admissão para a universidade exige testes adicionais, né, para a escola de medicina, entrevistas, um statement, né, que é uma redação pessoal, uma declaração de uma carta de motivação, né? E uma outra coisa também é que eles também consideram muito a experiência que você tem, não médica, mas com pessoas, em voluntariado, porque eles querem saber se você realmente, né, tem esse perfil do cuidar de pessoas, né? Então, esse processo de admissão, ele não
avalia só o seu conhecimento acadêmico, mas também raciocínio clínico, a comunicação, né, sua comunicação é sua ética, né? Então, concorrência global, quer dizer, você vai estar concorrendo com estudantes do mundo todo, né? E os prazos que são bem, são antecipados, né? Então, é necessário começar a planejar com muita antecedência, eu diria até um ano, né? No mínimo. E o inglês avançado. Tem que ter um nível de inglês bem alto, né? Para você ter uma ideia. Um nível de inglês para você entrar numa faculdade aqui é entre 6, 6,5 IELTS, teste IELTS. Medicina já exige 7, né? O IELTS vai até o 9. Então, tem que ter um nível de inglês, né, avançado. E, finalmente, o custo do curso. O custo é bem elevado e, infelizmente, quase não há bolsas para o curso de medicina especificamente. Então, Entendi. esses são os grandes desafios do estudante que quer vir fazer o curso de medicina aqui no Reino Unido. No Reino Unido. Mas aí, no caso, a gente vai expandir mais sobre isso, mas existem alternativas também mais acessíveis, certo? Sim, mas para quem realmente quer estudar aqui no Reino Unido, é uma questão mesmo de investimento, de planejamento e de excelência, vamos colocar assim, né? Mas, como a gente gosta de dizer, nada é impossível se você, né, tiver um planejamento, um acompanhamento especializado, claro, e investimento, né? Você consegue. Então, se você já trouxe aqui algumas questões dos critérios, né, de aceitação, eu queria que você expandisse um pouco mais, né? Se existe algum outro critério, né, para medicina aqui no Reino Unido, no caso? Sim, quando o acesso à universidade em si se dá por 3 formas, né? Então, os estudantes ingleses, os estudantes que vêm de países que têm a educação similar à Inglaterra, por exemplo, Nigéria, eles geralmente, ou estudantes que também vêm já mais jovenzinhos, fazer escola interna, eles vão fazer o A-Levels, seria o ano 12 e o ano 13. Então, são o ensino médio, né? E a partir desse A-Levels, né, com as notas que você teve nas disciplinas que você fez nas provas, você, tendo essas notas excelentes, esses critérios todos, porque durante o A-Levels você também faz esse processo das entrevistas, das redações e tudo, você vai, se você tiver isso tudo e notas, você passa para uma universidade britânica. E os A-Levels são aceitos em todas as universidades, né? Agora, muitos estudantes internacionais já vêm com o ensino médio, mas eles fazem, ao invés de fazer um A-Levels, que são mais 2 anos, eles fazem um Foundation médico, né? Então, Foundation é aquele ano pré-universitário, que a gente até já comentou na outra webinar, mas esse Foundation é muito específico. Então, é um ano muito intensivo, com todos esses critérios de notas, entrevistas e tudo, só para você entrar nesse Foundation, né? E esse Foundation, ele não é aceito em todas as universidades. O que acontece são as escolas que ministram esse curso têm tem um convênio com universidades que, no fim, estão supervisionando o Foundation. Então, nós trabalhamos, por exemplo, com a King's Education, que depois eu vou falar com mais detalhes. A King's Education, por exemplo, você faz o Foundation médico com eles, você pode entrar na Universidade de Bristol, Universidade Aston, porque tem o convênio com eles. Então, se você passar com todos esses critérios, você pode fazer o curso na universidade que tem o convênio com a escola onde você está frequentando o Foundation. E a terceira via é, assim, utilizada para os estudantes que não têm as notas já tão
né, excelentes assim, de que ainda faltam mais bases, os estudantes optam por fazer uma licenciatura em ciências biomédicas, né, que já vai dar aquela base científica mais sólida, são 3 anos, e a partir daí você pode se candidatar à universidade, à escola médica, eles chamam de graduate entry. Então, é um outro processo, mas você faz os testes de admissão para a escola médica, né? E já conta, mas assim, as ciências biomédicas, você também tem que tirar notas boas, né? Não, tem mesmo fazendo essa licenciatura, você tem que tirar notas boas e fazer esse processo de admissão à escola médica. Então, são essas as 3 formas de você acessar sendo um estudante internacional, né? Certo, perfeito. É bem detalhada, né? Muito bom. Mas, assim, trazendo então essa questão das parcerias, né, que você trouxe aí na sua resposta, Uhum. você pode citar aqui para a gente algumas universidades parceiras, né, que oferecem essas oportunidades por Sim, meio, exclusivamente não, por meio, né, da UK Student Solutions, mencionar então, alguns nomes, né? sim, para estudantes que vêm fazer o A-Levels, nós temos a King's Education, que aceita estudantes a partir de 15 anos, porque eles têm o ensino médio regular, né? E temos a Buckswood, que é uma escola interna já mais tradicional, mas é uma escola interna que prepara para o A-Levels. E para o Foundation Médico, nós trabalhamos com a King's Education também, né? E trabalhamos com a On Campus, o CLAN. O CLAN é a Universidade Central Lancashire. Então, você já faz o Foundation dentro da universidade, né? Mas é claro que você tem que ter tem esses critérios de admissão e tem que ter notas excelentes para você ser admitido no primeiro ano da faculdade. E com a King's Education, você tem acesso, como eu disse, à Universidade Bristol, Aston, Keele University, até a Escola Real de Cirurgiões da Irlanda. Eles também têm convênio com uma universidade de medicina na Austrália, Nova Zelândia. Então, tem essas possibilidades também, porque nem sempre o estudante quer estudar aqui e também pode decidir, eu quero fazer medicina na Irlanda, então com a King's você pode ir para a Irlanda. A gente tem Chipre também, Universidade de Nicósia, No via Chipre, King's, via Auckland, Chipre. Então, assim, tem essas possibilidades, né? Não só no Reino Unido, mas você tem essas outras possibilidades também. outras possibilidades. E para os cursos de ciências biomédicas, a maioria dos nossos parceiros tem foundation para cursos na área de saúde que não são medicina, né? São biomédicas, fisioterapia, psicologia, tem bioquímica, farmácia, então aí já é um acesso mais simplificado, né? Então, com essas, a gente tem acesso praticamente a todas as universidades através das nossas parcerias. É que realmente medicina e enfermagem também passa por esse critério todo. Eles são mais exigentes e tem essa limitação de quantos estudantes internacionais você pode ter para a universidade por ano, né? Então, é mais um motivo para você ter um acompanhamento especializado, na verdade, porque você não perde a oportunidade, questão de documentação, forma de aplicar, ter uma orientação mesmo para você que quer fazer medicina, é o caminho ideal, ao invés de ficar dando tiro no escuro, perdão a palavra, É, e depois acabar perdendo a oportunidade, na verdade, Verônica? E e tem mais assim, uma coisa, sim, desculpa, vou falar. não, eu ia falar que de uma forma realista, o estudante que tem esse sonho da medicina, mas as notas ainda não estão, e a opção por ciências biomédicas pode ser uma solução estratégica, né? Uma rota estratégica, porque às vezes o estudante mais jovem precisa desse amadurecimento, amadurecer o seu perfil,
né? Primeiro, melhorar suas notas, para depois realmente encarar esse desafio, né? Então você está me dizendo que um estudante que venha, né, fazer, tipo, pela área da biomedicina, ele pode melhorar as notas e no futuro acessar um curso de medicina, tentar, é isso que você Sim, está essa dizendo? seria a terceira via. Se você É, pode fazer um curso, uma licenciatura em ciências biomédicas, né? E depois você pode, depois desses 3 anos, você pode, com essa licenciatura, se candidatar à escola médica, fazendo todos é, os testes, né? E essa pode ser uma perfeito. solução estratégica se você não traz essas notas excelentes de início, né? Se você precisa amadurecer mais, entendeu? Então, é uma outra é, via É uma para a possibilidade, escola é de um sonho, medicina, outra inclusive. possibilidade, né? E falando nisso, então, vamos imaginar que eu vim de fazer biomedicina e tal, e quero melhorar o meu inglês médico, né? Eu já tenho inglês e tal, já melhorei o meu nível de inglês, apesar de que só para ver eu já tenho que ter um bom nível de inglês, mas aí eu quero melhorar o meu inglês médico, são muitos termos técnicos, né? Jargões, vamos colocar dessa Uhum. maneira. Existe É. algum caminho que você auxilie a pessoa, alguma parceria, onde você possa Olha, por procurar acaso nesse... nós estamos, até essa é uma boa pergunta, porque nós estamos mesmo trabalhando com uma escola aqui, a CSL Medic, é uma escola até que está no país de Gales, mas eles desenvolveram um programa online de inglês médico, que é muito interessante porque são cursos para médicos, enfermeiros, as pessoas que trabalham, cuidadores, e tem cursos de vocabulário, que é muito interessante para profissionais que querem entrar no mercado internacional de trabalho. É muito interessante para estudantes que estão pretendendo vir fazer a área de saúde no exterior. É bom para profissionais que, por exemplo, pensam em fazer um mestrado fora, né? E, Uhum. assim, eu tenho divulgado isso até no website da UK Student Solutions. Eu fiz alguns artigos sobre isso, porque nós conseguimos uma exclusividade com eles, um desconto se vocês forem se matricular via UK Student Solutions, está lá o código e tudo, né? E é muito interessante para quem vem fazer cursos na área de saúde em geral, não só medicina, para dar um reforço nesse inglês acadêmico mais voltado mesmo para a medicina. É, Então, vocabulários, termos, a terminologia. Então, é uma oportunidade muito boa. Então, a gente tem divulgado oportunidade porque é ótima. uma coisa Desconto assim. aí para quem for pela... Desculpa, acabei falando por cima. Pode terminar, Verônica. Não, eu quando conheci, né, eu falei assim, nossa, isso é muito bom, até para profissionais que estão em seus países, em Angola, no Brasil, né, e que às vezes não necessariamente querem trabalhar no exterior, mas aumenta as possibilidades, né, em trabalhar em empresas internacionais, em atender um paciente estrangeiro. Então, isso é muito bom. Acesso a trabalhos técnicos, científicos, né? Então, ter esse tipo de curso abre muito para esse profissional. E para os estudantes, né, que estão para vir, que já estão aqui, que né, pensam em fazer um mestrado também. Então, eu recomendo muito. Excelente. Então, o código, esse código de desconto é entrando em contato com você, certo? Depois a gente pode compartilhar um pouco mais de Na informação. realidade, eu tenho o link para o site da escola, né? O curso é Uhum. totalmente online, né? Certo. E você pode fazer no seu tempo, isso é muito bom, né? Excelente. E são cursos de 3 a 6 meses, e na realidade você se inscreve no curso, você escolhe o que você quer fazer, você se inscreve, e na hora de pagar, você coloca o código e eles aplicam o desconto. Já está aí o link para quem quiser saber um pouco mais. Lembrando
que é um desconto exclusivo da UK Student Solutions, tá? E só para ver aqui como que está o nosso público aqui, alguém pode me responder aqui, do que a gente já falou até o momento. Alguém aqui já sabia que medicina no Reino Unido exigia o IELTS de 7? E uma outra pergunta também, você já ouviu falar em foundation médico? Escreve aí sim ou não. E não esqueçam de escrever as suas perguntas, que a gente vai, né, deixar um tempo no final aí para responder as perguntas que vocês tiverem. Uma outra pergunta para vocês. Se você tiver que escolher hoje, qual carreira de saúde você seguiria no exterior? Medicina, biomedicina, enfermagem, psicologia? Escreve aí no chat. Agora, continuando aqui com a Verônica, que a gente tem bastante informação ainda para passar para vocês, muito, muito, muito ouro, né? Informações valiosas aí. Uhum. Continuando, então, aqui a nossa conversa, Verônica. A pergunta que acredito que sempre ocorre aqui, e é uma curiosidade da maioria dos alunos, você já mencionou no começo a questão de bolsas e tal, mas queria que você trouxesse um pouco mais de informação sobre isso. Bolsas especificamente para medicina. Existe essa possibilidade, os estudantes precisam se planejar para cá com investimentos. Acredito que já foi respondida, né? Mas só para a gente... Olha, um resumo bem honesto. Sim, Para a por favor. medicina, as bolsas para os estudantes internacionais são raríssimas. Certo. Quando existem, costumam ser parciais, assim, pequenos descontos, né? E altamente competitivos também, né? Mesmo para os estudantes locais, né, ingleses, eles costumam ter algum tipo de ajuda já no meio do curso para frente, né? Então, a regra prática que eu digo é planejar, arcar com investimento, né? E porque a gente vê mesmo assim nos sites das universidades, né? Porque cada universidade tem o seu programa de bolsas aqui. A gente vai nas páginas financeiras para ver quais são as bolsas disponíveis. E a gente vê mesmo bolsas dizendo explicitamente assim, bolsas exceto medicina ou Certo. odontologia. Então, assim, e a bolsa, a grande bolsa do Reino Unido, que é o Chevening, né, que é do governo britânico, né, é para mestrado, é uma bolsa de um ano. Então, não cobriria o curso de medicina, né, que são no mínimo 6 anos, né? Então, é muito, muito complicado. Que pode existir, por exemplo, no Foundation, no A-Levels, casos pontuais, a gente pode tentar, como parceiro das escolas, e a gente um desconto, né? Também cada escola tem o seu critério. A King's, por exemplo, faz um processo de entrevistas e é por mérito, né? Mas para o curso de medicina, realmente a gente não vê bolsas. Então, a gente também recomenda que o estudante, né, nessa preparação de um ano, né, também pesquise em seu país se há bolsas governamentais, se há fundações, instituições que, né, porque realmente não há bolsas assim para a medicina. Por outro lado, para mestrados em áreas médicas, há já mais facilidade de encontrar nas universidades, né? Aí, por exemplo, o próprio Chevening, né, que é o governo britânico, há mestrados nas áreas de saúde, né? Mas são cursos de um ano, né? Então, aí fica mais fácil, né? É Tá, isso. eu queria só perguntar, você mencionou Scheven, você pode explicar um pouco mais sobre esse recurso aí que você está mencionando? Para quem, por exemplo, não tem ouvido falar? Então, a Chevening é uma bolsa do governo britânico
né? Que eles, até eles já estão, esse ano eles estão, acho que encerrando as inscrições agora no início de outubro, se não me engano, né? Já para estudar a partir de setembro de 2026. Então, essa bolsa eles contemplam estudantes com um mestrado, né? O estudante vai escolher o curso, a universidade, né? Vai apresentar os seus documentos, você tem que ter, né? Claro, uma licenciatura, uma graduação, você tem que ter experiência de trabalho de 2 anos, você tem uma série de perguntas, é um questionário a responder, né? Então, eles vão ver o perfil do estudante, né? Depois que se passa dessa primeira fase, você é classificado, você passa por um processo de entrevista, né? Então, e se você passa em tudo, você tem essa bolsa que paga a sua educação e a sua estadia no Reino Unido por esse ano, por esse mestrado. Então, essa é uma bolsa também super competitiva, né? Tem, Imagino que ser. assim, por volta de 50 mil estudantes por ano do mundo todo, brigando por 1.500 vagas. Entendi. Então, Mas mas vem, é uma das bolsas. mais uma vez, a questão do planejamento, né? Para quem quer ir o Sim, ano que vem, já está fechando as inscrições. É. pois é. Então, pensando na questão dessa concorrência, né, na parte da questão da medicina e tudo, como você já mencionou, existem esses outros caminhos, né, para o estudante, ou seja, porque ele não tem ainda em inglês a altura, as notas, não inglês não, desculpe, a altura da nota, você mencionou a questão da área de biomédicas, né? Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouco brevemente assim, o que que esse curso oferece, né? E quais são as saídas profissionais? Para quem em casa queira seguir essa rota, que a terceira rota, né, como você mencionou no início, o que que esse curso oferece? Que é até interessante, porque nem tudo é área de saúde, não só a medicina, né? Tá. Então, há muitas outras áreas que são importantes, e até esse período que a gente teve da pandemia, né? Ficou evidente que todas essas áreas, bioquímica, pesquisa, tudo é muito importante, né? Então, o curso de Ciências Biomédicas, ele te dá uma base sólida, né? Biologia, bioquímica, genética, imunologia, métodos de pesquisa, técnicas de laboratório, projetos. Então, é, por exemplo, aqui no Reino Unido, Ciências Biomédicas já é um curso acreditado pelo Instituto de Ciências Biomédicas do Reino Unido, então já facilita uma rota para trabalhar como um cientista biomédico no sistema de saúde aqui, o NHS, né? Então, é um curso que tem saídas profissionais assim, diversas, como trabalhar em laboratório, em pesquisa acadêmica, universidades, na indústria farmacêutica, saúde pública, bioinformática, então agora tecnologia e saúde, né? Ciência de dados em saúde, né? Então educação, comunicação científica, gestão, então dá muitas saídas profissionais, né? Então, é um curso também bem válido, assim, para quem está querendo entrar na área de saúde, né, contribuir, mas não necessariamente ser médico, né? Perfeito. E tem alguma outra área que você pode mencionar, além de medicina e biomédica, tem alguma outra área que você Sim, eu até fiz um faria pequeno também? levantamento dos cursos que são mais populares hoje no Reino Unido na área, então, assim, além da medicina, ciências biomédicas, enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia, Uhum. gestão hospitalar também. É, então, assim, há muitos caminhos, né, na área de saúde. E para esses cursos, assim, a gente tem sim, soluções via nossas parcerias, via Foundation, né, que são
assim, mais acessíveis do que o curso propriamente de medicina, né? Então, e para esses cursos todos também, o curso de inglês médico online também é muito válido, dá uma base também muito boa, né? Então, assim, há assim, um número de possibilidades assim, enorme para Então, quem está tá querendo entrar na área de saúde, não necessariamente medicina. então vamos agora matar a curiosidade de todo mundo, trazer aí a dica, né, de ouro aí que a Verônica vai trazer. Me diga uma coisa, Verônica, você comentou, né, que existem alternativas. Então, fala aqui para gente, Sim, quais são as então eu tenho alternativas, duas né? dicas de ouro aqui, porque a gente está sempre tentando, né, trazer oportunidades diferentes e nós nos deparamos aí com duas oportunidades bem interessantes na Europa. Hum, Então, assim, nós temos a nossa parceria, um campus, né, que é uma das nossas escolas parceiras, que é, eles têm os cursos de foundation, né, dentro das universidades, né, e o estudante fazendo bem o seu foundation, com as notas necessárias, ele passa, transita para aquela universidade. Então, e é um campus também está vendo outras possibilidades na Europa, está expandindo, e eles criaram um programa que vai ser inaugurado no ano que vem, que simplesmente é você fazer o seu curso de foundation na Irlanda, né, todo em é. inglês, no país europeu, e passando com todos os critérios e as notas, você vai fazer o seu curso de medicina na Bulgária, na Universidade Pleven. A Universidade Pleven já existe há mais de 30 anos, é uma universidade sólida, de uma escola de medicina moderna, que ministra os cursos totalmente em inglês e tem estudantes de 45 nacionalidades. Então, é uma universidade extremamente internacional, né? E qual seria o benefício de você fazer essa formação na Bulgária? Então, você fazendo esse curso, o custo significativamente, sensivelmente mais baixo, não só o curso em si, né? Então, eu vou falar uma palavra aqui que a gente, Angola, Portugal, o custo do curso a gente chama de propinas. No Brasil, essa palavra é meio, mas a gente está falando do custo do curso. Então, as É. propinas são mais baixas, né? E o custo de vida na sua manutenção na Bulgária é um custo mais baixo. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é você estar numa universidade, boa universidade, né? Então, é uma universidade de excelência, um custo mais baixo, né? E você se qualificar dentro da União Europeia e você ter qualificação para trabalhar em outros países da União Europeia. E talvez Olha, até o Reino excelente. Unido. Então, por Uhum. exemplo, você pode fazer o seu curso de medicina na Bulgária e depois pode fazer a residência médica, né, que são, depois do curso você tem que fazer 2 anos de residência, né, que é trabalhar, você pode fazer em Portugal, né? Aí alguém perguntou ali para mim se na Bulgária é só medicina. Infelizmente é só medicina. Então, e que apoio que esse estudante tem? E como é que vai ser isso? Eu não sei falar búlgaro, como é que é isso? Então, o que vai acontecer é que você tem uma equipe da Um Campus Irlanda, que vai estar lá também, vai com você para lá, vai ter uma equipe da Um Campus na Bulgária, na universidade. E a universidade vai te ensinar um pouco de búlgaro também. Olha Porque que quando chegar um interessante. momento em que você tiver que interagir com pacientes, você tem o básico, vai saber, vai poder se comunicar. Eu acho isso muito, muito legal, porque é uma outra língua, outra cultura, e eu acho que sempre acrescenta, né? É sempre enriquecedor, ainda mais profissional de saúde, né? Que vai estar habilitado a trabalhar, né? Em vários lugares, vai ter essa experiência, essa vivência
de outras culturas, é muito, muito bom. Né? Então, Ah, é, essa é uma oportunidade assim, muito interessante. Né? uma ótima oportunidade. É, Então, você falou a questão do custo é mais baixo, no caso, para fazer é mais baixo, é qual a bem mais baixo. porcentagem que a gente está falando? Só para trazer assim, uma perspectiva de valor. A porcentagem Olha, menor em pelo menos relação metade, à metade do preço? Caramba, isso já ajuda até bastante, menos. hein? É. Olha, E o pessoal. custo de vida também é bem mais baixo. Então, assim, em termos de planejamento, né, até os pais ajudarem tudo, dá para se fazer um orçamento melhor, né? Então, Olha, excelente, que ótimo que tem essa alternativa aí, né? E vocês querem estudar medicina, aqui é o caminho certo, é, porque realmente pagar 50% a menos ainda aí para um outro país, conhecer, né, uma terceira língua, quarta, dependendo de quantas línguas você fala, e é uma sim, oportunidade excelente. Você vai ter o é, mesmo nível, né, de excelência sim, e reconhecimento e pode depois aí continuar sua carreira. Eu vi uma é. pergunta aqui de alguém, deixa eu só ver se tem relação aqui. Eu acho que foi Tá, sobre no medicina. final a gente vai Né? adressar essas perguntas de vocês, tá? Vou ver aqui, a Tá. opção que não seja medicina, se for formado em ciências econômicas, vamos responder no final, tá? Só por questão E do a, tempo mesmo. e a outra dica que eu tenho também em relação à Europa e saúde é que nós estamos trabalhando com outras universidades, né, na Europa, e nós temos Uhum, agora uma universidade que tem um curso que está sendo muito, muito procurado aqui, que é o mestrado em saúde pública, né? certo. E também você pode fazer esse curso em Malta, né, em inglês, e num país que fala inglês, né? E também por pelo menos metade do preço, e a gente, o mestrado nessa universidade, a gente ainda tem como pleitear uma redução nisso, né? É um curso de um Ótimo. ano, sendo que em Malta o processo de visto também é mais simples, é permitido ao estudante trabalhar e depois até trabalhar um ano depois de terminar o curso. Na universidade em Malta, a GBS, que é o nome da universidade. Você também tem um programa de mentoria de carreira. Então, eu acho perfeito para pessoas na área de saúde que querem dar uma arrancada na carreira em termos de liderança, em termos de outros cargos, talvez trabalhar em organizações governamentais ou não governamentais. Então, eles têm um mestrado em saúde pública geral, mas eles têm um mestrado em saúde pública, liderança e gestão, mestrado em saúde pública, epidemiologia. Então, mestrado em saúde pública, promoção da saúde. Então, eu mesmo, nesse momento, eu tenho uma estudante de Gana, que é uma profissional formada em saúde pública e comunidade, que ela hoje mesmo, a gente recebeu a oferta dela para o mestrado, e ela está nesse momento da carreira dela, trabalha em hospitais e tudo, ela está no momento da carreira dela que ela quer dar uma arrancada e ter mais posições de liderança. Então, isso vai de encontro que ela está almejando em termos profissionais. Então, esse aí é muito, muito interessante também. É um país também, custo de vida mais baixo, muito agradável, sol o tempo todo, Muito lindo, com o ano praias todo, muito maravilhosas, na lindo. verdade, Pois é, praias maravilhosas. ainda tem o bônus das Então, praias. pois é, ainda tem isso. Excelente. É, alguém aqui, então, pode me escrever no chat, você já tinha ouvido falar dessa, né, curso de medicina na Bulgária, em Malta, na área de saúde pública? Alguém aqui já tinha ouvido falar desses cursos? Escreve aí para mim um sim ou não, dá um joinha. É, agora, Verônica, continuando aqui a nossa conversa, deixa eu ver aqui o meu roteiro. Queria que a gente conversasse um pouquinho, né, sobre essa questão. Assim, muitas vezes, né, as famílias subestimam o investimento, né, necessário para vir para cá, apesar de pô, agora você acabou de trazer uma alternativa aí com pelo menos Uhum, 50%, né, de
não vou dizer desconto, mas de investimento com achei de 50%, assim. Você poderia falar um pouco sobre quais são os custos reais, né, que o estudante de saúde Sim, sim. precisa Então, considerar, não só de matrícula, acomodação, vida no exterior? sim, planejamento é muito, muito importante, porque você tem os custos visíveis e os ocultos, assim. Você pensa as propinas, né, e a acomodação, a alimentação, mas você tem um curso de medicina implica muito mais coisa, porque você tem os materiais, a roupa, você tem licenças, você tem preços de exames que você tem que fazer, provas, você tem materiais, estetoscópio, calçados específicos, você tem que, é, por exemplo, vacinas né, que você tem que tomar. No Reino Unido, especificamente, você tem verificação de antecedentes, que é o DBS, para você lidar com pessoas, você tem que ter esse tipo, você tem que ter essa licença. Então, você tem muitas coisas, né? É, é, além do valor do curso em si. Né? Então, aí acomodação, transporte, você tem que se deslocar, né? Não só da universidade para casa, mas às vezes você tem que ir a congressos, você tem que ir fazer um estágio em outra cidade. Então, isso tudo vai contando e por isso que é muito importante, né, fazer esse planejamento financeiro. E assim, nosso trabalho é realmente sentar e ver o que né, é necessário, né, e ajudar nesse orçamento, né? E aí eu faço um alerta, porque às vezes eu vejo pessoas na internet que prometem mesmo bolsas fáceis, milagrosas e é, aprovação, e infelizmente, aprovação em universidades, infelizmente, a gente vê isso às vezes na internet, né? E então as pessoas têm que ficar muito atentas, né? A esses sinais, né? De pessoas oferecendo uma coisa muito fácil, né? Então, Uhum. assim, bolsas, então é mesmo importante que você realmente procure uma consultoria, profissionais, para realmente ver se aquilo é verdadeiro ou não. E eu até, assim, por exemplo, vocês podem me consultar, eu já tive pessoas me ligando, assim, aleatoriamente, olha, eu vi isso aqui, porque, assim, eu não tenho problema nenhum em ver e orientar sem compromisso nenhum, porque às vezes as pessoas, né, são enganadas com esse tipo de coisa, né? Então, assim, é muito triste isso. As pessoas às vezes pagam acreditando que aquela pessoa, que aquilo vai te dar uma bolsa ou te dar um acesso a alguma, mas não é nada disso. Então, se vocês, quem tiver aí, tiver numa situação dessa, pode me contactar sem compromisso nenhum, mas eu sempre falo, não acreditem em tudo, porque está fácil demais, é bom demais para ser verdade, então duvide. Então é isso, é importante, né? Que esse, na verdade, é um dos principais diferenciais da UKSS, né? Você traz todo um Uhum. acompanhamento no antes, durante e depois, não é isso? Questão Sim. de acomodação, da vida da pessoa aqui. Então, é importante realmente trabalhar com uma empresa séria que realmente cumpra aquilo que ela está prometendo e ter cuidado. Realmente, hoje em dia, lá fora, tem muitas promessas vazias, né? E aí, muitos golpes. Então, assim, é importante realmente procurar uma instituição séria e responsável que tenha experiência, que realmente saiba o que está fazendo, tenha parcerias que possam mostrar as melhores opções e caminhos para vocês. E eu estou vendo aqui que o tempo está um pouco curto, mas a gente pode estender um pouquinho de 5 minutos, só para. Uhum. Eu queria que você me dissesse um pouquinho mais, assim, quais são outros aspectos, além da questão financeira, claro, que um estudante que vem para a Caixa da Medicina, ou qualquer outra
do curso, deve considerar, né? Além do aspecto financeiro e todas as outras coisas que a gente já mencionou, existe algum outro aspecto, tipo, por exemplo, emocional, ou, Sim. enfim, qual outro aspecto, né? Então, Preparação tem muitos pessoal. aspectos, né? Porque eu até estava pensando aqui, a área de saúde é uma maratona, e não uma corrida, um sprint, né? Então, por exemplo, a medicina, são mínimo 6 anos de formação, e depois, juntando com, né, os complementos da residência, são 10, né? Então, assim, você tem que se preparar, né, e entender o porquê que você quer a área de saúde, porquê que você quer medicina, entender realmente, pensar no que envolve o dia a dia do médico, uma enfermeira, do enfermeiro, né? Porque você vai estar trabalhando com dor, com incertezas, com pressão, né? Realmente, né? Se alinha com o que você quer mesmo, né? Uhum. Né? Você tem. Então, alinhar essas expectativas também com a sua família e os seus patrocinadores, né? Se você tiver patrocinador, né? Que isso é um caminho longo e exige muito de você, né? Será que você quer fazer porque Importante. quer mesmo cuidar de pessoas, você quer, ou se é uma questão familiar, porque eu tenho médicos na família, continua a tradição, mas é o que você quer mesmo, né? Porque um curso para a vida toda, né? Uma vocação para a vida toda, porque Vai exigir bastante, acredito, o aluno, né? vai Porque não é exigir, um curso simples, então, fácil. é um curso que exige resiliência, né? Porque você vai ter pacientes difíceis, feedback difícil do seu professor, né? Burocracia, né? Você tem que ter empatia, você vai estar lidando com seres humanos, né? Você tem que ter a habilidade de se comunicar claramente, né? Você tem que ter ética, profissionalismo, né? Então, questão do respeito, confidencialidade, né? A pontualidade, né? Então, você está lidando com um ser humano e você tem que ter, né, essa postura, né? Então, você tem que saber gerir o tempo, né? Trabalhar em equipe, liderar, às vezes tem que ter a disciplina da leitura científica, né? A escrita, e vai ser uma prática de reflexão contínua, né? Então, tem muitas coisas, né, que envolvem a área de A saúde escolha e do. medicina, Sim, né? com certeza. Muito bom, Verônica. Você tem, assim, algum caso de alguém, assim, um exemplo de alguém e o Pesquisando Solutions apoiou Olha, nesse. eu tive, assim, nessa minha vida com os estudantes, eu conheci o caso de uma estudante que realmente ela veio, assim, a família, né, gostaria que ela fizesse medicina, porque já tinha um médico na família, para continuar a tradição, e realmente não era o perfil dela, né, Uhum. e, assim, custou um pouquinho para aceitar, mas depois, a partir do momento que se aceitou, né, e ela também partiu para bioquímica, né, e se encontrou ali, fez o curso, fez um mestrado, hoje trabalha na área dela, trabalhou na Europa, depois voltou para Angola, então está muito bem. Olha só, é bom a gente saber também, né, histórias assim. Isso tudo, esse É, redirecionamento foi todo também com o apoio da sua empresa, no caso, né? uhum, é. É, pessoal, a gente vai compartilhar aqui um depoimento bem breve aqui de um estudante para vocês, e depois a gente vai já partir para as perguntas, tá? Lorena, você pode compartilhar, então, o videozinho da Ciomara? Não esqueçam, se tiverem perguntas aí, eu vi que aqui só tem duas perguntinhas. Não perca a oportunidade de fazer pergunta para a Verônica, tá, gente? Se você tiver pergunta, já escreve aqui no chat, a gente já vai responder em algum instante, para finalizar aqui.
Olá a todos, chamo-me Ciomara Henriques, eu sou uma estudante angolana aqui no Reino Unido e hoje eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês como foi a minha trajetória até a consumação e realização deste sonho. A princípio, eu estava fazendo tudo sozinha, sem qualquer direcionamento e totalmente desinformada, até que conheci a Senhora Martre e comecei a ser agenciada por ela, ou seja, comecei a ser agenciada pela UK Student Solutions, o que tornou o processo totalmente leve. A partir dali, o processo foi conduzido de forma organizada e clara. O percurso, embora desafiador, revelou-se muito enriquecedor, me proporcionando muito aprendizado. Ao longo de cada avanço, surgia a sensação de realização, o que tornou a jornada não só produtiva, mas também prazerosa. E a consumação de tudo, ou em outras palavras, o desfecho, trouxe-me muita alegria e muita gratidão. Eu só tenho a agradecer à Senhora Marta por todo o auxílio, por toda a orientação, por todo o direcionamento, porque no final nós podemos ver que cada investimento e cada esforço valeram a pena. Mas reitero, só valeram a pena porque eu recebi o auxílio certo, o direcionamento certo. Então, se você tenciona vir estudar aqui no Reino Unido, a UK Student Solutions é a melhor opção para que você obtenha todo o direcionamento possível para que esta jornada para si seja tão prazerosa quanto foi a minha. E é isso, muito obrigada. Que graça, né? Qual que é o curso que ela está fazendo? Olha, ela fez um curso de inglês e agora ela volta em janeiro para fazer o Foundation. Ela vai fazer um curso de... ela quer fazer gestão e tecnologia. Olha, é um curso bem procurado também, né? Assim, bem, É, digamos, com bastante demanda a área de tecnologia, né? é, Principalmente. é. Então, vamos lá. Comprometido, vamos para as perguntas, né? Vamos começar aqui pela pergunta da Cecília. Acredito que da Eva você já respondeu, certo? Verônica, além de Benício, já respondeu durante a Cecília Luane. Para quem quer estudar engenharia, também precisa ter um nível de elevado de inglês? Se sim, é possível encontrar bolsas de estudos para cursos de engenharias que ofereçam um ano de língua? Olha só, você tem que ter um nível de inglês elevado, sim, e você tem que fazer o foundation, porque as universidades aqui exigem esse 13º ano que eles têm aqui. Então, não dá para você sair do ensino médio e ir diretamente para o primeiro ano. Você tem que fazer esse ano preparatório, no qual você vai aprender o inglês acadêmico da engenharia e você vai aprender as disciplinas que você vai precisar na faculdade, vai revisar isso tudo em inglês acadêmico. Né? Então, a partir desse curso, com as notas que você tem, você ingressa na faculdade. Né? E aí, para o Foundation, a gente tem parcerias, a gente consegue reduções no curso, e nas universidades, depende da universidade, porque cada universidade tem o seu programa de bolsas, mas assim, aqui no Reino Unido não há bolsas integrais. Uhum. Então, você pode ter uma redução no valor da sua propina, mas você ainda vai ter que arcar com o custo da sua manutenção, entendeu? Agora, o que facilita um pouquinho é que durante o seu período como estudante, você pode trabalhar 20 horas por semana, durante o período de aulas, nas férias, 40 horas por semana, também ajuda. Né? Mas não há uma bolsa integral. Né? Então, se você quiser, a gente continua essa conversa para eu mostrar para você quais são as possibilidades de Foundation Engenharia aqui. Né? A gente tem parceria com várias escolas do sul ao norte da Inglaterra, né? E às vezes, por exemplo, faculdades no norte têm um custo mais baixo, o custo de vida da cidade. Então, a gente vê o que te interessaria fazer. Né? E aí, para todo mundo também que tiver interessado, a gente pode marcar e conversar, falar desses custos e ver o
como que a gente pode organizar, orçamentar a sua jornada acadêmica aqui, né? Isso, lembrando que, eu não sei se a Lorena consegue compartilhar aqui já no chat, mas se não for possível, a gente, no Instagram da UK Student Solutions, você pode entrar e no website também e marcar uma consulta gratuita inicial de 30 minutos com a Verônica, onde você pode tirar suas dúvidas, né, ver as possibilidades. Uhum. Se for possível, ainda hoje a gente compartilha, mas lembrando que todas as informações, né, a gente também tem uma comunidade no WhatsApp, onde a gente está sempre compartilhando informações preciosas, onde dá todo as dicas, né, sobre estudar no exterior e como a UK Student Solution é um outro canal também bastante importante. Você pode também fazer networking, né? Tem outras pessoas lá também que são pessoas interessadas em estudar. Então, tá aqui o link, né, no chat para quem quiser entrar na comunidade da UKSS para ter mais informações. Agora, só seguindo uma questão da Eva, que ela falou em ciências econômicas, né? A gente tem cursos de ciências na área de ciências econômicas e gestão na Europa. Não necessariamente na Bulgária, mas a gente tem em Malta, a gente tem na França, a gente tem na Espanha. Então, a gente também pode conversar sobre isso, porque pode ser mais fácil às vezes. Né? E até assim, outra coisa que me ocorreu, estudantes às vezes que têm cidadania europeia, têm um passaporte português ou italiano, né, que acontece muito italiano no Brasil, português às vezes em Angola, em dupla cidadania. Para países da Europa não há questões de visto, né? Então também é uma coisa interessante, né? Então também é é um diferencial de se estudar na Europa, se você já tem essa facilidade, né? E é isso. Verônica, boa noite. Oi, Eva. Vou perguntar. Olá, Verônica. Olá, Glaucio. Como vocês estão? Boa noite. Bem. Olha, eu gostava também de, não é, dar aqui o meu testemunho. Eu tive há relativamente pouco tempo no Reino Unido, por orientação mesmo da Verônica. Não foi possível, portanto, nos encontrarmos para nos conhecermos pessoalmente, mas fiquei muito satisfeita com a prestação de serviço, com todo o apoio, o carinho, a forma, portanto, como a Verônica tratou de tudo o que eu precisava, que era relativamente, primeiro, a indicação da escola e tudo mais. Olha, senti-me muito satisfeita e foi, de facto, uma experiência muito interessante ter ido para esta escola, porque para além de poder compartilhar com pessoas de várias nacionalidades, vários países, foi uma experiência boa porque os professores também, portanto, chegaram à altura, não é, daquilo que era a minha expectativa. E, no entanto, senti-me muito satisfeita mesmo, e a Verônica é uma grande orientadora. Muito obrigada, Verônica. Eu ainda não concluí, ainda estou neste desafio do inglês, mas acredito que step by step eu chego lá. Com certeza, viu? Olha que bacana o seu depoimento, Eva. Você quer aproveitar e fazer a sua pergunta diretamente? Ou, Quero, aliás, sim. se a Verônica quiser comentar também o depoimento dela. Pode perguntar, Eva. Pois, a minha pergunta era mesmo com relação aos mestrados. Eu sou formada nas ciências econômicas e tenho também uma especialização em excelência empresarial. No entanto, eu gostava de fazer um mestrado. Essa especialidade é um MBA que eu fiz tanto por via de uma universidade, do Instituto Superior de Gestão de Portugal. E agora eu pretendo mesmo fazer o mestrado. Então, eu queria saber de vocês qual é a possibilidade de se há esta abertura dos mestrados a nível de UK ou então a nível de outro país que seja da Europa, não é? Que eu pudesse, portanto,
concorrer a uma bolsa, mesmo que seja ou que fosse comparticipada, para mim, tanto eu não teria problemas, mas era para ver se vocês conseguem encontrar alguma coisa nessa vertente. Eu pretendo fazer ou gestão ambiental, ou mesmo mais girado para as áreas econômicas. Então, é esta a minha pergunta. Obrigada e Não, beijinhos. Fiquem assim, bem. obrigada, Eva, obrigada pelas palavras, pelo testemunho. Não, mas é claro que é possível, sim, a gente pode ver a possibilidade aqui no Reino Unido, a gente pode ver também com as parcerias aí na Europa, né, e fazer um apanhado aí de oportunidades aí dentro dessa área que você quer, e ver quais são os requisitos, né? O que é necessário, qual o valor, o que é necessário em termos de inglês também, né? E a gente pode trabalhar em cima disso aí até você poder vir ou para o Reino Unido ou para a Europa fazer o seu mestrado. Pronto, maravilha. Muito obrigada, viu, Eva, pelo seu depoimento, pela sua participação. Eu estou vendo aqui que tem um comentário aqui de uma xará minha, Glauce. Olha, coisa rara, viu? Nunca encontrei alguém com o mesmo nome que eu. Esse aqui é Gláucia. Agora, Glauce. Eu vou ler aqui seu comentário, Glauce. É até engraçado falar assim, o mesmo nome, que é tão difícil encontrar. Nunca encontrei, eu acho. Penso que estudar em países como Bulgária e Malta é um diferencial muito abrangente. Além da qualidade educacional ser a mesma no Reino Unido, a possibilidade de conhecer culturas diferentes, línguas diferentes, como o caso da Bulgária, que dá oportunidade, tudo isso por metade do preço. Exatamente, você resumiu bem aí de uma forma excelente todas as vantagens. Só tem vantagem, vai pagar menos, fazer o curso que você quer, conhecer uma nova cultura, novas línguas e ter ainda o suporte da UK Student Solutions. Maravilha. Deixa eu ver só se tem alguma outra pergunta, que a gente já passou um pouquinho do tempo, eu sei que o pessoal, né, talvez queira sair, mas deixa eu ver aqui. Compartilhou o link da comunidade, do WhatsApp. Não esqueçam de entrar na comunidade, pessoal. A Cecília veio aqui e perguntou também qual é a pontuação mínima do inglês. Acredito que não seja para Olha, medicina, porque ela perguntou depende do que sobre você quer engenharia. fazer. Porque se você para um foundation, hoje eles pedem no mínimo 5,5, com nenhuma nota abaixo do 5. Então, porque você tem o overall, né, que é a nota geral, e você tem os elementos da prova, fala, a escrita, né, a audição, a leitura, né, então eles pedem essa nota. E aí, durante isso para o foundation, né, durante o foundation, você vai aumentar essa nota, porque as universidades vão pedir 6, 6,5, né, para você ser admitido, né, para o curso de engenharia, né? Pronto. Então, depende, a pontuação mínima vai depender do curso que você vai fazer, né? Então, Excelente. seria o caso de ver o que você vai fazer, a gente analisar Já com você e marque aí uma mostrar. consulta com a Verônica e conversa direitinho aí sobre o seu caso, que eu acho que é a maneira ideal de você tirar todas as suas dúvidas, tá? Tá o link aí também no chat. E agora, para a gente encerrar, eu queria só pedir para você, Verônica, assim, se você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para os estudantes, né, ou famílias de estudantes que estão considerando dar esse grande passo, né, de vir estudar aqui em Reino Pois Unido. enfim, o que é diferente trabalhando com uma consultoria, né? O que é diferente, como é diferente você trabalhar com uma consultoria e trabalhar tentar fazer tudo sozinho, né? É que a Hum, gente vai fazer uma estratégia para você, né? De tudo, a gente vai mapear, né? O seu plano A, seu plano B, entendeu? A gente vai ver o que que você quer fazer, o que que você tem, sua bagagem acadêmica, a gente vai ver o que é possível, né? A gente vai ver qual orçamento que você tem, então a gente vai te ajudar a planejar isso, né? E aí a gente também trabalha com parcerias oficiais, nós temos transparência no nosso trabalho, né? Então eu já estou falando assim, honestamente, né, que realmente não há bolsas para medicina.
Então, assim, a gente não tem falsas promessas, né? Eu falo que é a realidade. Então, acho que esse é o diferencial, e às vezes quem tenta sozinho pode perder prazos, pode cair em oportunidades que são furadas, né? Então, pode ir para rotas, assim, escolhas inadequadas, né? Então, assim, não só comigo, mas vale a pena trabalhar com uma consultoria profissional se você quer estudar no exterior, porque é um investimento muito grande de financeiro e de vida, né? E como mensagem final, assim, nessa seminário sobre saúde, né? Então, assim, para todo mundo que, né, pensa em investir na área de saúde, a saúde, eu coloquei aqui, é uma vocação e um projeto de vida, né? Então, se é o caminho que você quer traçar na sua vida profissional, começar pelo inglês, né? Fazer um plano realista, fazer um plano A e plano B, né? Quando não der certo, você tem por onde, né? Organizar suas finanças, né? Com antecedência, muita antecedência, cuidar da sua preparação pessoal, pensar em todas aquelas questões, né? Isso que você quer fazer, você tem aquelas características, né? Você se vê fazendo isso para o resto da vida, né? Evitar esses atalhos, essas promessas falsas, essas facilidades, né? E a gente sabe que não é tão fácil assim, né? Procurar empresas, né, que apresentem transparência, né? E os passos práticos, né, é marcar uma consulta com a gente, para a gente conversar, ver o que você quer fazer, ver o nosso código de desconto no inglês médico online, né? E é isso. Acho que assim, o mais importante mesmo, né? Conversar, você contar com a gente para ajudar você nessa trajetória, né? E te ajudar, né? A achar o que é mais adequado para você, né? E a gente vai ter todo o prazer em estar nesse caminho aí com você, te ajudando até o fim, tá bom? Muito bom, Verônica. Mais uma vez, muito obrigada por, né, compartilhar tanta sabedoria, tanta experiência aqui com a gente. Os alunos, acredito que saem, os alunos, eu estou chamando de alunos. Acredito que tenham saído com bastante informação enriquecedora, lembrando também que, além, né, de marcar consulta com a Verônica, seguir a nossa página, a página da UK Student Solution no Instagram, nós estamos sempre postando lá bastante informação também, e entrar no grupo do Facebook, todos os participantes vão receber um guia prático, e a gente está preparando também mais um presente aí para quem continuar com a consultoria, né, com a UK Student Solution. Então, não percam a oportunidade, o link está aí no chat. E é isso. Obrigada, foi um prazer enorme. Aprendi bastante Obrigada a hoje também vocês. aqui, viu, Verônica? Realmente, para ver que você tem bastante experiência, sabe de todos os detalhes. E é isso, foi um prazer enorme. Muito obrigada a todos, mais uma vez, por estar aqui hoje. E tenham uma boa noite e até a próxima. A gente vai fazer novamente um novo webinar com informações diferentes, com mais dicas preciosas aí da UK Student Solution. Então, não deixem de seguir a página e acompanhar aí as nossas redes sociais. Tenham boa noite a todos. Obrigada, boa noite a todo mundo. Tchau, até a Boa próxima. noite. Até a próxima.